Ei, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Fernanda, da disciplina mais linda que existe, matemática. Então, hoje a gente vai falar sobre produtos notáveis, né? E a gente vai falar por meio da resolução de um exercício, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela para a gente estar revendo, então, esse conteúdo, né? Que é trabalhado no ensino fundamental. E aparece aí em diversas situações no ensino médio e a depender da área que você for, até no ensino superior, tá bom? Então, esse aí é o exercício, ele está pedindo só para calcular, então é um tipo de exercício que ele vai pedir somente a aplicação da ideia relacionada aos produtos notáveis. Para quem não sabe, os produtos notáveis, para que existe esse trem, né? Aí você fica pensando, Senhor, para que existe essa coisa? Galera, o produto notável, ele veio justamente para facilitar a sua vida, para você não precisar ficar fazendo tanto cálculo assim, tá bom? Então, quando você já conhece o resumo da ideia do produto notável, você já pode aplicá-lo diretamente, beleza? Mas aí você me pergunta, professora, não tem outra maneira de resolver isso daí? Tem. É uma maneira mais extensa, tá? Mas ela existe sim. Então, o que eu vou fazer nesse vídeo de hoje? Eu vou resolver cada um desses itens de duas maneiras. Eu vou trazer a forma mais extensa e vou trazer a ideia resumida do produto notável. Beleza? Então, vamos junto que vai dar bom esse negócio e vocês vão estar entendendo essa ideia direitinho. Então, vou colocar aqui para vocês, ó, que essa primeira aqui que a gente vai fazer é a forma mais extensa, vamos dizer assim. E o importante é frisar que as duas formas, como a gente vai resolver aqui, elas têm que chegar na mesma resposta final, tá bom? Então, tá aqui. O que eu tenho que desenvolver é justamente isso. M menos meio, tudo isso elevado ao quadrado. Então, pessoal, eu vou trazer aqui a ideia da potenciação. Afinal de contas, eu tenho algo elevado a alguma coisa, então eu estou diante de ideias da propriedade, eu posso aplicar aqui a propriedade da potenciação. O que a potenciação me diz? Quando eu tenho uma base elevada a 2, essa base ela é multiplicada por ela mesma duas vezes. Então, vou pegar a base e vou repetir ali como 2 fatores. Vou permanecer com os parênteses justamente porque a minha base ela não é um número só, né? Ela, na verdade, é uma expressão algébrica que a gente conhece como binômio. Então, vai ficar assim, ó. Veja bem. Eu vou primeiro abrir essa minha expressão, tá? Eu vou repetir ela aqui uma vez e depois eu vou repeti-la outra vez. Então, aqui dentro do primeiro parêntese, eu vou repetir tudo que está dentro daquele lá inicial. M menos meio. E aqui também eu vou fazer a mesma coisa, porque é a minha base, né? Essa expressão forma a minha base. Beleza. Depois disso, o que a gente faz? A gente começa a aplicar a propriedade distributiva da multiplicação, que a gente batiza ou chama carinhosamente como chuveirinho. Qual que é a diferença aqui, pessoal? A diferença é que esse M aqui que eu vou destacar de vermelho, ó, me acompanha aqui a ideia, veja bem. Esse M de vermelho, ele vai multiplicar com todo mundo que está dentro do segundo parêntese. Ele vai multiplicar com o M e também vai multiplicar com o menos meio, tá bom? Esse é o primeiro passo. Aí depois a gente vai repetir o mesmo processo com o menos meio do primeiro parêntese. Então, veja bem, vou colocar aqui o meu sinal de igual, porque eu estou resolvendo, né? É a continuação. Então, vou fazer aqui, ó. O M vermelho vezes o M que está no segundo parêntese. Perceba que ambos são positivos, então o joguinho de sinal vai dar positivo. Mais vezes mais, mais. M vezes M,
m ao quadrado. Então, vou colocar aqui, ó, m ao quadrado. Agora, o meu m vermelho é positivo, e agora ele tem que multiplicar com o menos meio lá do segundo parêntese, que é negativo. Então, vou fazer o joguinho de sinal. Mais vezes menos, menos, e m vezes meio vai ficar o quê? Uma fração resumida da seguinte maneira, ó, m sobre 2, ok? Agora, eu vou fazer a mesma ideia, só que com o menos meio. Vou colocar ele de azul aqui para ficar fácil de identificar. Eu vou pegar o menos meio azul e vou multiplicar com todo mundo que está dentro do segundo parêntese. Isso aí. Então, vamos começar. O meio é negativo e o m é positivo. Então, menos vezes mais, menos. Meio vezes m, novamente, dá m sobre 2. Vou colocá-lo aqui. E agora, resta a gente fazer menos meio do primeiro, que está em azul, vezes o menos meio do segundo parêntese. Então, menos vezes menos, mais. Deixa eu colocar aqui, mais. Meio vezes meio gera uma outra fração que pode ser lida como 1/4. Por quê? Quando a gente está multiplicando frações, a gente tem que aplicar aquela ideiazinha. Multiplica o numerador com o numerador e denominador com o denominador. Ou seja, 1 vezes 1, 1, e 2 vezes 2, 4. Pergunta, terminou aqui? Ou tem mais alguma coisa que possa ser feito? Bom, se você já estudou as expressões algébricas lá no comecinho, né, naqueles detalhezinhos iniciais, você vai perceber que tem dois termos aí que são semelhantes e a gente pode juntá-los. No caso, é o menos meio e o menos meio, ok? A parte literal desses dois camaradinhas é m, então a gente pode fazer essa continha aí, a gente pode juntar esses dois termos. Então, termo com m ao quadrado, eu não tenho mais nenhum, então eu vou repetir. M ao quadrado. Menos meio com menos meio, né? São dois sinais iguais, então a gente soma e conserva o sinal. Ou de outra maneira que a gente pode interpretar, eu devo meio e depois eu faço uma outra dívida de meio também. Então, no caso, eu estou devendo, eu somo, né? E conservo o sinal. Então, ia ficar menos 2m. Eu ficar assim, ó, menos 2m. Aliás, deixa eu colocar aqui a minha fração, só um minuto. Ia ficar assim, ó. Porque como os denominadores são iguais, continua 2, certo? E aí eu vou somar, né? Os dois camaradinhas ali, então vai dar 2m. Beleza? Agora, esse camarada aqui, esse 2, deixa eu destacar ele aqui para vocês. Esse 2zinho com esse 2zinho aqui embaixo, a gente pode simplificar, certo? 2 dividido por 2, 1. Então, isso vai virar pura e simplesmente menos m. Eu vou fazer no próximo passo. Mas a fração 1/4, ela é o único termo sem nenhum tipo de letrinha. Então, eu vou repetir aqui, ó, 1/4. Então, para finalizar a história, isso vai gerar o quê? Que expressão isso vai virar? M ao quadrado menos m, como eu falei para vocês, a gente vai simplificar aquilo ali, né? Mais 1/4. Pronto. Aí eu encontrei o trinômio, que é a solução desse exercício inicial, né? M menos meio ao quadrado. Então, m menos meio ao quadrado me gera m ao quadrado menos m mais 1/4. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a forma, eu vou aplicar aqui a forma, vamos dizer assim, mais rápida, né? Mais rápida, né? Eu vou aplicar aqui a ideia do produto
notável. Então, pessoal, o produto notável, ele diz o seguinte, quando você está diante de uma situação dessa, eu tenho dois termos dentro do parênteses elevado ao quadrado. Você não precisa, necessariamente, fazer todo esse processo que nós fizemos aí na forma mais extensa. Basta que você entenda o seguinte, você pega o primeiro termo dentro do parênteses, que é m, e eleva ao quadrado. Para o termo do meio, você utiliza o sinal que está ali no meio, que é o menos. Aí você pega o 2, se multiplica pelo primeiro termo e multiplica pelo segundo termo, e depois faz o quadrado do segundo termo. Então, vamos traduzir aqui para ficar mais simples. Então, veja só. Muita atenção, foco, para a gente poder entender aqui, ó. Inicialmente, eu tenho m menos meio. E aí, quando eu falo primeiro termo, segundo termo, eu estou me referindo ao m e ao menos meio. Então, o m, pessoal, eu vou chamar de primeiro termo. Esse aqui vai ser o meu primeiro termo. E o menos meio vai ser o meu segundo termo. Beleza? Então, o que o produto notável ele diz? Para resumir a história, você pega o primeiro termo e coloca ele elevado ao quadrado. Então, vou falar em termos bem simples aqui. Só um minutinho que o meu sistema aqui está teimando. Isso. Então, o primeiro termo, que é m, você já eleva ao quadrado direto. Beleza? E aí, você percebe que o sinal aqui do meio de dentro do parêntese, ele é negativo. O que você faz com esse cara? Você repete ele aqui na frente, ó. Você repete o menos aqui na frente. E aí, você pode encarar como uma fórmula, ou você pode encarar esse expoente aqui como sendo um fator, não importa, o que fica mais fácil para você. Então, você pega o termo do meio e você vai montar assim, ó, 2 multiplicado, cadê a multiplicação? Você pega 2, fator 2, multiplica pelo primeiro termo e também multiplica pelo segundo termo. Lembrando que o sinal de menos a gente já usou ali, tá? Ele já apareceu. E o terceiro termo é só você pegar o terceiro termo do resultado final, né? Você pega esse menos meio aqui, que é o meu segundo termo, e elevar ao quadrado. Negativo ao quadrado vai dar positivo, então você já não precisa nem mais se preocupar com o sinal negativo ali. Então, vai ficar assim, ó. Não, peraí, só um minutinho, é aqui dentro. Então, o meu segundo termo vai ser menos meio, mas elevado ao quadrado vai dar sempre positivo, por isso que a gente nem preocupa, tá bom? E você vai, então, elevar ele ao quadrado. Só um minuto, porque é muita ferramenta para colocar uma na outra, né? O meu segundo termo é meio, e aí você pega e eleva também ao quadrado, ok? Quando você já está acostumado com a situação, você faz mais rápido. Só que aqui eu estou fazendo um passo a passo para poder te ajudar a entender o que acontece ali. Bom, m ao quadrado não tem mais como fazer nada a não ser repetir. Então, m ao quadrado. Ali no meio, o sinal de menos vai prevalecer. Agora, quando você faz 2 vezes m vezes meio, é só fazer 2 vezes m, 2m, 2m vezes 1, 2m. 2m sobre 2, esse 2 aqui, ó, deixa eu destacar ele aqui para vocês. Esse 2 e esse outro 2 aqui, ó, eles vão acabar sendo simplificados. Então, vai me restar apenas m, ok? E aí, uma fração elevada ao quadrado, é só você fazer o quadrado do numerador e o quadrado do denominador. Logo, isso aqui vai resultar em 1 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado, 4. Agora eu te convido. Confere ou compara essa primeira resposta aqui, eu vou colocar de cinzinha, com essa outra resposta aqui e me fala. São iguais ou não? Sim ou não? As duas têm m ao quadrado, as duas têm menos m e as duas têm 1/4.
Então, obviamente, aqui a gente fez menos processo, tá? Por quê? Porque aqui eu já estou aplicando a ideia do produto notável. Mas eu quero que vocês entendam que a gente chega à mesma resposta. Desde que você não mate nenhum processo aí, né? Não mate a matemática no meio do processo, você vai conseguir chegar na mesma resposta. Beleza? Ok? Para o vídeo não ficar muito mais longo, eu vou resolver o item B no próximo vídeo. Muito obrigada. Espero que todos tenham entendido. Fiquem com Deus.